Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar sobre o empate contra o Atlético, partida que foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os pedidos tradicionais do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir esse empate que mantém o Cruzeiro numa sequência ruim, né? Sem vitórias, o time mandado a campo foi o seguinte: Cássio, William, Jonathan Jesus, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Léo Aragão, Eduardo, Gabigol, Arroio e Wallace, sendo esses dois últimos numa situação que, pô, na boa, faltando 2 minutos, cara. Mas vamos para falar do jogo. Hoje eu não vou. Tem arbitragem para falar, mas eu não vou falar de arbitragem do jeito que eu falo, não, apontando erro e tal. Então, é uma outra forma de falar que eu acho que cabe melhor, né? Ainda mais se referindo ao árbitro que arbitrou que apitou o jogo, né? Que olha, ruim que dói, muito ruim. Bom, um jogo bem nervoso e de mais um desempenho ruim. Dentro dessa roleta russa de desempenhos do Cruzeiro, a coisa não foi boa de novo. De novo. Vou fazer aqui meio que um espectro de 7 partidas, vai? Da data FIFA de setembro para cá. Atlético, na volta da Copa do Brasil, Bahia, Bragantino, Vasco, Flamengo, Sport e Atlético de novo. Contra Flamengo e Atlético na Copa do Brasil, desempenhos bons, né? Uma vitória, uma classificação e um empate, que poderia ter sido uma vitória caso de melhor aproveitamento das oportunidades. Bahia e Bragantino, desempenhos que melhoraram depois de ter sofrido gols, sofrido algum revés ali dentro da partida, mas o desempenho melhora e consegue buscar a vitória, né? Consegue ter eficiência para buscar a vitória. Vasco, Sport, principalmente esse aqui que é um resultado totalmente inaceitável na minha opinião. E Atlético, o desempenho foi bem aqui, muito longe daquilo que nós julgamos ser o ideal. Um time que jogou muito distante das suas próprias características e daquilo que poderia de fato apresentar. Pedro, mas é um elenco limitado. Eu concordo, é um elenco limitado. É um time que não está conseguindo desempenhar tanto assim, mas é um time que pode desempenhar melhor. Não pode ficar aceitando, gente, na boa, sendo muito sincero com vocês, não pode aceitar um desempenho tão abaixo. E assim, depois de uma data FIFA, sabe? Eu entendo, o cansaço acumula, é complicado e tal, mas teve a data FIFA, teve um momento para descansar, trabalhou, teve a oportunidade de melhorar o que precisava melhorar e não melhorou, né? Muito erro, muito buraco defensivo, muito erro de saída, muito erro de tomada de decisão, gente. O Cruzeiro tá precisando voltar a fazer o simples. O Cruzeiro fazia o simples e esse simples que o Cruzeiro fazia botou o Cruzeiro em terceiro lugar do campeonato. Em algum momento, botou o Cruzeiro em primeiro. Os times têm jogos atrasados, beleza, mas em algum momento esse simples do Cruzeiro botou o Cruzeiro em primeiro. Sabe? O Cruzeiro empatou, gente, com o Sport, quase perdeu. Nesse jogo contra o Atlético, beirou a derrota de novo. Sabe? Não, isso não pode. Claro, é aquilo que eu vou bater na tecla. Futebol tem 3 resultados. Ou você entra, ganha, empata ou perde. Mas tem as formas que você conquista esse resultado. Em um primeiro tempo,
O segundo tem a questão da expulsão, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Um primeiro tempo muito ruim. Deu 2 finalizações, nenhuma na direção do gol. Falar também que o Atlético não acertou a direção do gol nas finalizações que deu, mas conseguiu achar muito mais espaço, conseguiu trabalhar. Eu ouvi a transmissão, eu acompanhei no Premier, então foi Dandan, Paulo, o Paulo César Vasconcelos e o Ramon. E pontuaram o negócio, o Atlético muito mais vertical, incomodando muito o Cruzeiro, né? Sabendo explorar o lado do William, que é o lado talvez aí mais, assim, fraco, digamos assim. Não é fraco, mas que permite mais possibilidades ao adversário. Ou seja, muito espaço na marcação, deixa o jogador adversário muito cômodo, né? O Christian, o Romero, eu não sei, assim, em determinado momento teve uma bronca ali da comissão técnica de que estava sobrando um. O Christian e o Romero estavam marcando quem? Porque se estava sobrando um, estava só o William ali. O William entrava para marcar o Arana, porque o Arana vinha por dentro, o Dudu pisava na linha, né? Fazia meio que a função de um ponto. Ainda mais o Arana muitas vezes, isso acontecia com o Milito, com o Filipão, aconteceu com o Cuca em determinados momentos. Muitas vezes o Arana vinha por dentro mesmo, jogava por dentro. O Dudu pisando lá na linha e o Arana vindo por dentro. Sim, fazer meio que a função de meia. Isso confundiu muito. Parecendo aquele jogo contra o Bahia, em que tinha o Sanabria e o Juba. O Juba entrava, puxava o apoio de marcação e o Sanabria deitou e rolou em cima do William. Ou seja, o Sampaoli aproveitou daquilo que alguns times conseguiram aproveitar, que é a fragilidade defensiva que o William gera, né? Infelizmente teve a situação do Cássio, que saiu, foi, né, pro hospital direto. Torcemos pela recuperação dele, provavelmente, né, nem provavelmente não. Se foi protocolo, como foi protocolo de concussão, certeza que não estará no próximo jogo. E assim, o Laragão nem foi um desastre total, mas falhou. Teve um erro aí. Daqui a pouco eu vou chegar nesse erro. Mas é muito bizarro você ver o time que não conseguia fazer. Não conseguia tocar a bola, gente. O Cruzeiro não conseguia fazer uma troca de passe, uma associação, né? O Cruzeiro não conseguia fazer isso. Teve um lance que o Lucas Silva dá um chapéu lindo no Gabriel Menino. Aí vai dar prosseguimento na jogada, toca pro Pereira, o Pereira vai devolver para ele e deixa a bola passar. Para quem? O Gasparzinho estava atrás de você? O Gasparzinho ia dominar a bola, girar e prosseguir a jogada? Pô, cara, não. Sabe? Faltando concentração no jogo. Sabe? Faltando concentração para tomar decisão, né? Aí, começo do segundo tempo, pô, custou ter um lance que poderia finalizar na direção do gol. Aí teve o lance, fez o gol, beleza. Aí vem o tal do escanteio, que não foi escanteio. A bola pega no Dudu e sai. Só que assim, se eu não me engano, o Dudu tava de costas pro lance. O bandeirinha, parece também tava de costas pro lance, que ninguém viu nada, né? O Dudu tava de costas pro lance. Dá um estourão na bola, dá aquele chutão para ganhar o tiro de meta, sabe? Geralmente os caras chegam na linha de fundo ali, linha lateral, tá disputando a bola com o adversário, dá aquele chutão para estourar no adversário, sair a posse cedência. Faz isso. Aí o William não adianta, assim, eu tô falando isso porque se faz um negócio desse, ou o William põe para lateral, ou o Jonathan Jesus dá esse estourão, não tinha eu falando de um escanteio que não existiu e um gol que o goleiro, você não sabe o que o goleiro foi fazer, sabe? Não tinha isso. Dá um estourão, cara. Ganha a posse. Confirma que a posse é sua. Para não haver dúvida. Não haver mínima dúvida. Ou seja, dá o chutão, acaba com essa conversa, resume isso aí e vão bater o tiro de meta e vão continuar com 1-0 no placar. Não deu o chutão, foi fazer a proteção. O árbitro não viu porque é horrível, é um árbitro horrível, gente.
Ele já provou isso aqui, reprova isso ano após ano no Campeonato Mineiro. Aí bota o cara desse para apitar um jogo desse tamanho, desse peso. E é um jogo muito tenso. Ele já apitou esse clássico outras vezes e sabe o tamanho da tensão desse jogo. E fez questão de corroborar para que essa tensão escalonasse ainda mais. Né? Para que ela aumentasse muito, 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 muito. Né? Você vê que o que o árbitro fez é beira a sacanagem. Mas assim, aí veio escanteio, aquela jogada ensaiada, o Cruzeiro também faz, de bater curto pro lateral cruzar. O Juan Tressoldi cabeceia a bola e você olha o Léo Aragão, você não sabe o que ele queria fazer. Se era pular direto, se era caminhar e depois pular, se era caminhar até a bola, pular ali, né, que é a defesazinha simples, ou para trás, ou tenta pegar a bola aqui em cima. Você não sabe. Porque nem ele eu acho que sabia. Aí ele pula de um jeito muito desengonçado, sem muito tempo na bola, para uma bola que não veio tão rápido assim, veio com uma certa distância, dava para ter chegado, sabe? Eu entendo que isso entra no impacto do ritmo de jogo e tal, mas não pode, não é tão permissivo assim, sabe? Não podia acontecer essa falha. Aí o jogo vira um ataque contra a defesa, porque nós temos aí que premiar o senhor Caio Jorge. Parabéns. Entrou numa pilha desnecessária demais. Gente, não, ó, na boa, parabéns. Ó, troféu joinha pra você, como diria o outro. Meu irmão, pra que essa pilha no jogo? Você quer provocar? Beleza, eu sou muito favorável à provocação. Não é provocação, não é sair apertando a mão dos outros. Por mais que tenha alguém mentindo nessa história. E nós conhecemos o histórico do time rival nosso aqui. Por mais que tenha alguém mentindo nessa história sobre a lesão do Roman, se é na mão esquerda ou na mão direita, não pode apertar a mão do cara, irmão. Mas isso vai entrar na situação que eu vou comentar da arbitragem. E outra coisa, você não pode apertar a mão do cara e outra, você não pode fazer assim, né, velho? Você não é torcedor, filho. Você não é torcedor, cara. Você não é torcedor. Você não pode chegar no campo, no meio do campo, virado pro banco nosso, onde está perto do quarto árbitro, e fazer assim. Isso é atitude de moleque, cara. Pô, e sim, você já tem uma certa experiência. Você tem uma certa rodagem no futebol, cara. Você não pode fazer uma merda dessa aí não, cara. Na boa, sou. Na boa mesmo. Na boa, na boa, na boa. Não pode. Não pode. Não poderia ter feito o que fez. Sabe? Você quer provocar? Beleza, provoca. Você quer bater boca? Você quer zoar? Você quer infernizar a cabeça do cara? Beleza. Beleza. Mas apertar a mão, fazer o que você fez e não jogar PN, apesar da assistência que você deu, muito boa arrancada, inclusive, soube aproveitar o erro do Gabriel Menino e tal. Um gol, assim, uma tomada de decisão muito boa. Que eu já cobrei isso outras vezes em outros episódios, assim, no Campeonato Mineiro, naquela semifinal contra o América, tinha a opção de dar o passe pro Gabigol, não deu, tentou a finalização e perdeu o gol. Nesse caso, ele tinha a opção de finalizar, optou pelo passe, muito bom. Mas você pega esse muito bom com esse gesto aqui, irmão, você joga no lixo. Sabe? É aquela história, você encheu o balde de leite. Você pegou e deu uma bica no balde, pô. Não pode fazer isso, cara. E aí é dose. Você não pode fazer. Você não pode. Você tem que falar o que o jogador profissional não pode fazer, cara. Você deveria saber disso, né? E assim, vira um jogo de ataque contra a defesa. O time do Atlético se embolou em algumas situações, né? O Rony teve algumas oportunidades de contra-ataque, uns cruzamentos assim bem estranhos, né? Algumas tentativas de passe. Eu cheguei a pensar que em algum momento do jogo eles iam tentar muita jogada que classificou eles contra o Bolívar, que é um cruzamento que a bola fica pendurada, que sai da direita para a esquerda para pegar o jogador entrando nas costas da defesa, mas não conseguiram fazer isso também, né?
E sim, o Cruzeiro teve uma chance aqui, outra ali, uma oportunidade de contra-ataque aqui e ali, mas que não resultou em nada. Não resultou, se eu não estou muito enganado, nem em finalização. Mas é porque é um time que tá jogando com a menos, cara. E você tá jogando com a menos, você precisa de velocidade. Você bota o cara da velocidade faltando 2 minutos para acabar o jogo? 2 minutos para acabar o jogo? Aí você não se ajuda, irmão. Você não se ajuda. 2 minutos para acabar o jogo, você coloca o Arroio. Colocasse o Wallace ali, beleza. Ele vai disputar com o Hulk ali, principalmente a questão do, às vezes, o chutão que vem pro Hulk disputar e tal, você entende. O Wallace ali, você entende. Agora, o Arroio faltando 2 minutos. 2 minutos? Aí não dá, cara. Você precisando de um jogador de velocidade e tal, às vezes até pra dar uma segurada no sistema, nos laterais do Atlético, o Natanael, quando entrou, o Arana não, o jogador que tava, o Caio Paulista. O Caio Paulista tava descendo muito, o Natanael também descendo muito. Você ter esse jogador para segurar um pouquinho, ao menos um dos dois, para gerar uma dúvida se sobe ou não, seria interessante, sabe? Eu entendo, o Leonardo Jardim sabe muito de futebol e até mais do que nós aqui, né? Mas assim, não concordo, sabe? Eu não consigo concordar com essa tomada de decisão aí de colocar um cara faltando 2 minutos. Assim, atrapalha até a evolução do cara, velho. Até o pegar ritmo do cara, né? Até o entendimento de ritmo de jogo que o cara possa ter. Então, fica essa questão, sabe? Infelizmente isso aí, felizmente esse empate, que poderia ter sido muito melhor, né? Assim, a participação da dupla nossa, né? Do meio que da dupla que vem dando certo aí, que o Wanderson, o último gol do Wanderson foi com a camisa do Internacional. O Wanderson teve uma bola no pé e não conseguiu dar prosseguimento na jogada, ele devolveu a bola pro Atlético. Isso não pode, cara. Sabe? Aí a solução também não pode ser o Eduardo, pô. Me desculpa o Eduardo, mas a solução não pode ser o Eduardo, né? O Eduardo até pode entrar, eu acho que ajuda e tudo mais, mas num outro contexto talvez ajudaria mais do que nesse contexto, né? Mas assim, faltou, né? Faltou um pouquinho de capacidade, faltou um pouquinho de competência, faltou um pouquinho aí de inteligência, né? Faltou um pouquinho de muita coisa. E meu receio é eu ter que começar a torcer pela falta de competência dos outros. Porque ao que parece a competência do Cruzeiro tá indo pros caralho, né? Me desculpa o termo aí, mas não tem jeito de eu usar outra coisa não. Ó, competência tá indo embora, né? São 4 jogos aí e tal, né? Derrota pro Vasco, empate com o Flamengo, um empate inaceitável e inexplicável contra o Sport e um empate contra o Atlético. Que, sendo esses 2 últimos jogos que eu citei, de postura medonha. Não é posturinha ruim, não. É postura medonha. 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 Ah, mas teve 30 minutos bons contra o Sport. E o resto do jogo? 30 minutos é uma coisa, gente. Em 30 minutos ali, beleza. Então, se faz o gol e tal, se abre a vantagem ali 2-0, beleza. Mas se converte, né? Ou seja, se tem a competência para converter as oportunidades que teve, beleza. Agora, e aí você vai pegar esse jogo aí, talvez o Kaique salva, Matheus Pereira e quem mais? Sabe? Não foi bom. Tá precisando melhorar urgentemente. Eu falei sobre a questão de criticar a arbitragem, mas de um modo diferente. E eu até acho, por exemplo, que o Caio Jorge correu um risco muito grande de ser expulso por apertar a mão do Romano. Que eu acho que não deveria ter sido feito. Deixar isso muito claro. Igual eu falei, quer provocar, provoca. Mas principalmente, ganha o jogo, decide o jogo, envelopa o jogo, põe no bolso e aí você provoca, né? Igual fez lá na Copa do Brasil, fez 3 gols no confronto todo. No final do jogo no Mineirão tava lá com aquele brinquedinho na boca e tudo mais, com aquele franguinho, né? Que geralmente compra aquilo para dar para cachorro brincar e tudo mais.
tava lá provocando e tal, fazendo gracinha lá e tal. E assim, ali todo direito, cara. Todo direito. Porque ali cabia, né? Eliminou o rival, eliminou jogando bem, eliminou com autoridade e eliminou sendo o cara do confronto, né? Ao lado de, por exemplo, Fabrício Bruno e tal, mas eliminou sendo o cara do confronto, né? Fazendo 3 gols e tal, decidindo o jogo no Mineirão. Então assim, beleza, quer fazer? Faz. Mas daquele jeito lá. Nessa pilha que entrou, não concordo. E assim, eu acho até que poderia ter sido expulso. Eu acho que o Zanovelli não cumpriu a regra em muitos momentos. O Arana poderia ter tomado amarelo logo no começo do jogo por uma pegada muito forte no Christian. O Fausto Vera ficou o jogo todo sem ver a cor do cartão amarelo. Bateu o jogo todo, não viu a cor do cartão. E fez falta antidesportiva, né? Abdicou de jogar o jogo para fazer falta, ou seja, para matar um contra-ataque. O Kaique fez a mesma coisa, tomou amarelo. Não teve critério o senhor Paulo César Zanovelli. E o Zanovelli tá doido para expulsar um jogador do Cruzeiro. Mas antes de eu falar dessa coisa do Zanovelli tá doido para expulsar um jogador do Cruzeiro, eu quero falar uma coisa. A diretoria do Cruzeiro tem responsabilidade. Todo mundo aqui conhece o Zanovelli e sabe o quão horrível é o Zanovelli. Gente, o Zanovelli já marcou a falta do Gasparzinho. Se eu não me engano, foi num jogo do Itabirito no Campeonato 2024. Campeonato Mineiro de 2024. Eu sei que foi um jogo de Independência. Eu acho que foi um jogo Itabirito, do Itabirito. O Itabirito tava mandando jogo lá até essa temporada de 2025. O Zanovelli marcou a falta do Gasparzinho. Ninguém encostou no cara. O cara foi no chão, foi pro chão. O Zanovelli marcou a falta. O Zanovelli marcou falta invisível do jogador do Corinthians em cima do jogador do Goiás. O Zanovelli não sabe o que ele faz dentro do campo. Todo mundo aqui conhece. Mas a diretoria do Cruzeiro aceitou caladinha a escala do Zanovelli. Aceitou caladinho que o Zanovelli arbitrasse esse jogo. E prejudicou muito o jogo. Não estou falando só o Cruzeiro, não. Prejudicou muito o jogo. Porque se você entrar e procurar por reclamação dos atleticanos contra a arbitragem, você vai achar. Ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Ele conseguiu desagradar todo mundo. Todo mundo. De tão ruim que é. Mas é padrão nosso aqui. Gente, o quadro de arbitragem da Federação Mineira ao lado da Federação Carioca são os dois piores. Os dois disputam para ver quem que é pior. Quem consegue ter pior quantidade de árbitro. Nem o cachorro não está aguentando o Zanovelli. Olha que coisa, gente. Os dois disputam para ver quem tem a pior quantidade de árbitro. Sabe? Na boa. Então, assim, a diretoria do Cruzeiro deixar o Paulo César Zanovelli arbitrar esse jogo beira a brincadeira. Beira a brincadeira. Ainda mais depois de tudo que a arbitragem já fez com o Cruzeiro nesse campeonato, a diretoria do Cruzeiro aceita as coisas de forma muito passiva. Muito tranquila. Ah, vou reclamar na CBF. Não adianta reclamar depois. Eu entendo que a reclamação depois é para o próximo jogo. Não adianta reclamar para esse jogo. Já foi. O cara já atrapalhou o jogo. O cara já atrapalhou o resultado. Apesar que, igual eu falei, se dá o estourão no Dudu, ganha, confirma que a posse de bola era nossa, não tinha essa discussão sobre a questão do escanteio. Mas já que ela existe, então a gente tem que pontuar. Então assim, não cabe. Não cabe, sabe? Eu até ia falar da questão de cartão e tudo mais. O Ivan Roman, que eu estava citando aqui da lesão, o Atlético empata o jogo, o Caio Jorge é expulso, o jogo é retomado. Ele fez uma falta para amarelo, ele já tinha amarelo, ele tinha que ter tomado outro cartão amarelo. Tanto é que pouco depois dessa falta que ele faz, que caberia um outro amarelo e consequentemente a expulsão dele, o São Paulo tira ele de campo. Igual o Cuca fez no primeiro turno com o Júnior Alonso. O Júnior Alonso fez uma falta, era para expulsão, o árbitro não expulsou. O Cuca foi e tirou o Júnior Alonso de campo, porque ele entendeu que ali aconteceria alguma coisa, se deixasse rodar. E o São Paulo entendeu a mesma coisa. Tirou o Ivan Roman e o Arana. Consequentemente, 2 jogadores que eram para ter sido expulsos. Que o Arana toma amarelo no final do primeiro tempo.
se toma no começo do primeiro tempo por duas faltas pesadas. Uma pegada muito forte no Christian e matou o contra-ataque no final do primeiro tempo. O que seria a falta para amarelo e ele deu. O Vera fez falta assim também e ele não deu amarelo. Então acho que eu vi gente falando assim do Zanovelli e tal, que ele é muito ruim. Gente, não tem como esperar nada de diferente dali. Mas é sempre importante lembrar. Eu fiz 20 e poucos minutos aqui falando sobre o jogo, sobre os acontecimentos do jogo, sobre a falta de inteligência, a falta de competência, a falta de muita coisa. É sempre importante lembrar. A arbitragem tem seu peso e ela tem seu impacto no jogo. Mas a arbitragem sozinha não vai mudar muita coisa não. Tem jogo aí que já tentaram atrapalhar muito o Cruzeiro, atrapalhar muito o jogo. O Cruzeiro saiu o ganhador do jogo. Saiu o vencedor da partida. Sabe por quê? Porque teve competência, porque conseguiu finalizar as jogadas da melhor maneira possível. Teve inteligência para jogar. E nesse jogo faltou isso. Mesmo com a arbitragem ruim, se tivesse esse conjunto de coisas que eu comecei a falar aqui, tenho plena certeza que dá para buscar um resultado um pouquinho melhor. Dava para ter buscado os 2 pontos que foram deixados para trás. Né? Ou seja, falar de arbitragem é necessário porque a arbitragem tem impacto. Mas é muito importante olhar e entender que o desempenho do Cruzeiro foi longe, muito longe do satisfatório. Beleza? Bom, pessoal, passando para encerrar o vídeo, trazendo as camisas. Camisa de 2020, né? Um pouco diferente. É daqueles templates que a Adidas vende, né? E esse template aqui lembra muito o template de goleiro pela gola. Não é uma gola fechada, igual era a camisa de treino de 2020, aquela azul marinho. A tonalidade vai lembrar o azul marinho, né? Mas tem esse detalhe na manga que vem descendo meio que num, sei lá, não é nem um degradê de cores assim, mas parece um degradê de formas, porque aqui começa com alguns hexágonos saindo de perto do ombro, né? Descendo para cá atrás umas linhas já na parte de baixo aqui, sem forma definida, digamos assim. Só as linhas fazendo meio que o começo da forma geométrica, né? Era uma camisa, dessas camisas que você pode comprar, levar em algum lugar e adicionar as estrelas, pedir para, assim, no caso ali é um silk, isso aqui é um silk. Então assim, você pode pedir para fazer a adição dessas estrelas, ou se for o caso, costurar, né? Tem lugar que consegue fazer a costura dessas estrelas, assim, igual nessa camisa aqui, de forma muito boa, muito bem feita e tal, de boa qualidade. Então, achando um lugar desse, você consegue levar, consegue ter um bom trabalho, um trabalho de boa qualidade. Eu lembro em algumas situações de ver o pessoal, tipo, segurança e tal do Cruzeiro, utilizando esse modelo de camisa. Achei até que era um modelo que a Adidas poderia ter comercializado. Eu acho ele interessante, não vou negar. É um modelo que ficou diferente. E esses modelos de camisa assim, pré-jogo, concentração, esses treino e tal, eu acho que é um modelo que cabe um pouquinho essa coisa diferente. Eu acho que ele teve meio que um acerto assim, mas foi algo que meio improvisado também, né? Só se o cara ali as estrelas e tal e vida que seguiu. E eu tô com a camisa de 2022 referente ao Outubro Rosa, muito por... Aí é aquela questão, né? Nós estamos em outubro, eu deixei para usar essa camisa especificamente nesse mês, que é um mês da questão da conscientização aí contra o câncer de mama, né? Prevenção aí contra o câncer de mama. E é muito necessário, viu? A camisa que deu diversos problemas, tem uma ala que não gosta e tudo mais, gente, na boa, é uma cor, sabe? Vamos parar com isso e vamos nos ligar muito mais à questão importante do mês do Outubro Rosa, sabe? Eu acho que vai para além dessa coisa da cor. Ah, é rosa, que não sei o que. Vai muito além dessa questão da cor da camisa, beleza? Eu acho que é muito necessário, mas assim,
esse engajamento dos clubes e tudo mais, das entidades, mas tem que ser, claro, isso é muito intensificado agora, mas tem que ser para além do marketing, né? Tem que de fato ter um incentivo em cima dessa prevenção e dessa questão aí para o tratamento e tudo mais, até para evitar situações desagradáveis, desconfortáveis aí, né? Porque assim, tem hora que eu acho que fica muito no campo do marketing para algumas instituições, algumas empresas, essas datas e meses, né, de conscientização. Fazem tudo mais, algumas fazem muito bem feito, mas algumas ficam só no campo do marketing. Então eu achei muito interessante quando o Cruzeiro lançou essa camisa, né? Acho que foi meio que uma falha tanto em 20 e 21. Teve o lançamento também pela Adidas para os outros clubes, né? O Cruzeiro não entrou. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter entrado sim em 20 e 21. Em 23 já teve uma outra camisa que foi sobre a questão da consciência negra e tudo mais. Aí já é uma outra pegada que eu também acho muito importante, que inclusive está chegando, que é no mês de novembro. Em novembro tem a questão da conscientização aí do Novembro Azul, né? Da questão do exame de próstata. Mas sobre a camisa rosa e essa conscientização, eu acho muito importante. Os clubes e empresas deveriam trabalhar muito mais a fundo essa questão, até com algumas campanhas aí para orientar, né, de forma melhor dentro de suas mídias sociais, ação durante o jogo e tal. Eu acho que é extremamente necessário. Bom, pessoal, caminhando para encerrar o vídeo, mais um resultado, mais um tropeço, é o quarto seguido, são 3 jogos e 3 empates seguidos, né? Flamengo, Sport e Atlético, e tem a derrota para o Vasco, antes de começar essa sequência de empates. Claro, é que uma vitória muda o prisma de análise, né? Passa de 4 jogos sem ganhar para 4 jogos sem perder. Nós sabemos como funciona algumas análises por aí. Mas infelizmente veio esse empate com muitas faltas. Falta de competência, falta de concentração, falta de inteligência e falta de organização, falta de um monte de coisa, né? Poderia ter sido um resultado muito melhor, muito mais atrativo, muito mais feliz para todos nós, né? Mas infelizmente a coisa não foi dessa forma. Cruzeiro volta a campo, se eu não estou muito enganado, no sábado contra o Fortaleza, às 9 horas da noite, no Mineirão. Vamos ver o que o Cruzeiro vai aprontar, o que o Leonardo Jardim vai conseguir. Eu acho que está precisando dar uma mudada. E o Cruzeiro precisa muito ganhar esse jogo. Partida essa que não terá nem o Kaique e nem o Caio Jorge. Kaique suspenso com o terceiro amarelo e o Caio Jorge que foi expulso pela questão do gesto após o gol do Atlético. Cruzeiro se mantém aí nessa briga para voltar a Libertadores e tudo mais, mas precisa reencontrar o caminho das vitórias. Fechou? No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Agradeço muito a você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!